Eu queria convidar a igreja a abrirmos a palavra de Deus no livro de Crônicas, Primeira Crônicas 26. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, do capítulo 26, versículo 7 até o versículo 13. Amém? Assim nos fala a palavra de Deus. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes, todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sorte, para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. Amém? Até aqui, glórias a Deus. Nosso irmão Jonathan já orou, uma oração que realmente falou o nosso coração, pelo menos eu me senti. E agora vamos buscar ver o que Deus tem falado para o nosso coração. A igreja tem louvado o Senhor, a igreja tem orado, então a igreja está cultuando o nome do Senhor. Aqui é um lugar assim que está ocorrendo a glorificação de Deus, o engrandecimento de Deus está acontecendo neste lugar. Isso é algo maravilhoso. Enquanto em muitos lugares nós passamos e a gente vê coisas tristes acontecendo, ou ligamos a televisão, a gente só vê coisa ruim, mas aqui está acontecendo algo maravilhoso. Deus está sendo cultuado, glorificado. E vamos falar sobre isso, sobre o templo do Senhor. Mas dentro da questão do templo, vamos falar sobre 3 coisas. O principal é a porta do templo. E se fala em porta, se fala em porteiros, se fala em chave também. Então, eu queria tratar desses assuntos, e por isso que nós abrimos aqui em 1 Crônicas, onde Davi, ele separa, deixa tudo preparado para que o seu filho Salomão, ele construísse o templo. E nós começamos a ler aqui, a gente vê que Davi, ele separou homens valentes, algo importante. O nome de Deus está sendo glorificado, mas Deus está fazendo com que sejamos pessoas melhores, pessoas valentes, porque o mundo está exigindo isso. O mundo está querendo nos apavorar, nos deixar estressado. O mundo traz notícias ruins, mas Deus quer preparar homens e mulheres valentes. E aqui Davi, na palavra de Deus, ele começa a ressaltar o nome de muitos homens. Tem Rafael aqui, quase que acertei no genro do pastor, mas é com PH, né, pastor? Então passou perto. Tem tem Oza, quase Rosa, né? Nelson Rosa, passei perto também. Então tem vários nomes aqui, mas o que me chamou a atenção, certamente se essa lista fosse aumentada, tivesse o meu, o seu, no céu deve ter, certamente, né? Então todos eles foram homens tidos como valentes. A gente vê isso, essa palavra, a última palavra do versículo 6, homens valentes.
as últimas palavras do versículo 7, homens valentes. Aí fala de Obed-Edom, que era o homem que ficou com a arca na casa dele. A arca fala da presença de Deus, então Deus na nossa casa, na nossa vida. Aí fala aqui no versículo 8 de homens capazes e robustos. Aí essas duas qualidades me chamaram a atenção. Capazes por quê? Porque nós fomos capacitados por Deus. O Espírito Santo, né, Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, de mesma essência. Esse vai preparar a igreja, vai capacitar a igreja. Então nós temos um técnico, um preparador sobrenatural, que tem nos tornado capazes, não que tenhamos condições. Paulo mesmo fala, olha, tudo aquilo que eu aprendi não é nada. Agora sim ele estava conhecendo verdadeiramente o poder de Deus na sua vida. E Davi aqui fala, homens capazes e robustos. Então esse termo robusto é muito relativo. Às vezes a gente olha para um soldado, um funcionário que trabalha com segurança, ele até que a feição dele não é de homem muito forte, robusto, mas ele tem ali todo um equipamento, capacete, tem um boot, tem um cinto, tem um escudo, tem aquele colete. E nós lembramos ali da armadura de Deus, lá em Efésios, né? Efésios 6, de 1 até 17, que fala da armadura de Deus. Então, é a armadura de Deus que nos torna robustos, né? A gente até que nós mesmos não temos nada, mas temos o calçado do Evangelho, o capacete da salvação, a espada, o escudo. Então, ficamos robustos, somos capacitados e temos toda uma armadura de Deus ao nosso favor. E esses homens, eles eram os porteiros, homens que, conforme fala aqui o versículo 12, esses homens foram divididos para serem chefes, e essa guarda foi entregue, e foi entregue a eles a guarda. Irmãos, para alguém entregar uma guarda para a gente, a guarda é algo muito importante. Você assume uma responsabilidade, que é guardar alguma coisa. Então, o guarda ele tem que ser preparado, o guarda tem que ser uma pessoa destemida, o guarda tem que ser uma pessoa robusta, e tudo isso é o Senhor que nos prepara. Então, Deus preparou aqueles homens e Davi escolheu para que eles estivessem ali. E a eles foi entregue a guarda. E eles têm que ter um preparo, um conhecimento para servirem como seus irmãos. Interessante que a palavra nos fala que servir como seus irmãos. Não é de forma diferente, não. Todos nós fomos chamados para servir como nossos irmãos, cada um de uma forma. A Bíblia fala aqui dos porteiros, fala dos cantores, todos eles eram levitas. Então, os levitas eram homens separados, tinham os homens que ajudavam os sacerdotes. Então, servir como seus irmãos. Então, não há diferença, nós estamos servindo como nossos irmãos, cada um dentro daquilo que Deus nos chamou. E aí fala assim, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos, aonde? Na casa do Senhor. Então, o nosso chamado, a nossa capacidade dada por Deus, a nossa robustez, a ousadia, a intrepidez é dada por Deus para trabalharmos na casa do Senhor. E aí, para cada porta, deitaram sorte para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as famílias. Então, não tinha acepção, grandes, pequenos, todos nós temos participação no trabalho da casa do Senhor e somos preparados para isso. E eu lembrei de mais alguns versículos que também ressaltavam essa questão da porta, dos porteiros. Aqui nós falamos bastante do porteiro. O porteiro ele tem que ser um homem preparado, e ali eram porteiros do templo. E o porteiro, o que é que acontece? A ele é confiada a segurança de vidas. Nós temos irmãos aqui que trabalham com isso, e aqueles moradores estão ali no prédio tranquilos, porque há um porteiro ali tomando conta. Normalmente são pessoas preparadas, fornadas, porque acontece quando a pessoa não é, logo ela é substituída. Mas Deus tem preparado pessoas para trazer
benefícios para o corpo, que é Cristo, para esse prédio, né? O corpo, a igreja também é chamada de prédio. Então tem os porteiros. Você chega numa loja, dependendo da postura da pessoa que está ali na porta, você já entra ou nem passa mais ali. Então o porteiro, ele tem uma função fundamental, porque ele trabalha em prol, na porta, em prol de toda aquela estrutura. E aí, falando em porta, eu lembrei lá em Jesus fala assim: eu sou a porta, eu sou a porta. Quem entrar por mim terá alimento. Quem entrar por mim será salvo, melhor dizendo. Então, eu sou a porta, né? João 10, 9, eu sou a porta. Quando ele fala ali a parábola do bom pastor, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É outra coisa fundamental no que nós estamos aqui celebrando, a nossa salvação. O mundo vive outras celebrações, mas a nossa celebração, a nossa gratidão é porque nós somos salvos no Senhor. Então, aquele que entrar nessa porta que é Jesus, será salvo. Então, essa porta precisa ser preservada, essa porta precisa ser bem apresentada. É como realmente, né, uma comparação, já que nós somos comparados com um edifício, né, Paulo dizia isso, o porteiro, a função dele é fundamental. Quantas vezes nós estamos chegando num prédio, às vezes de madrugada, isso já aconteceu pelo menos comigo, você está chegando de madrugada assim, e o porteiro já te vê lá longe, você temeroso ali, e ele abre a porta, você entra, ou você chega assim a pé mesmo, e ele abre a porta, você entra, quando você já estava assim numa situação meio que assustado com alguma coisa. Então, a função de porteiro na igreja, não exatamente ao pé da letra, mas nós somos aqueles que nos preocupamos com a porta, que é o Senhor Jesus. E falando em porta, eu peguei duas outras passagens aqui muito importantes. Lá em Mateus, Jesus fala, Mateus 16, fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque elas foram fundamentadas na rocha que é Jesus. Então tem a porta que é boa, Jesus fala assim: eu sou a porta, e tem a questão das portas do inferno, igual o leão, né? O leão, nós temos a figura do leão, leão da tribo de Judá, que é tipo de Jesus, mas também tem um leão predador que ronda ao nosso derredor, ao derredor da igreja, buscando a quem possa tragar. Então tudo depende do contexto, nós temos que discernir, entender o que é bênção e o que não é. Deus tem nos mostrado, a palavra nos fala assim: eis que eu vos mostro um caminho de maldição e um caminho de bênção. Escolhei o caminho de bênção, e Deus tem mostrado qual é o caminho de bênção. Então Jesus fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí ele faz aquela figura da chave, né? Da chave para, fala assim, que daria a chave para Pedro. Mas essa chave é a confiança que nós temos, que Deus nos deu para termos acesso a essa porta. E eu lembro de uma outra porta, lá em Gênesis 4, 7, quando Caim ficou muito aborrecido, porque a oferta dele não foi aceita. Aí Deus aparece para Caim e fala assim: por que você está triste? Se você porventura fizer o bem, exatamente, se você porventura não fizer o bem, você não vai ser aceito? Então, irmãos, nós só temos que fazer o bem. E qual é o maior bem que nós podemos fazer para nós mesmos? Aceitar Jesus. Esse é o maior bem. Aí nós vamos ser aceitos, porque sem Jesus não há eternidade, não há salvação. Mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta, e ele tem desejo por você. O pecado está assim, desejando nos estragar. Nós falamos do leão, né? Na questão de querer devorar. Então o pecado tem desejo de quê? Nos destruir. Mas nós teremos domínio sobre ele. Nós teremos condições de prevalecermos com ele, contra ele, por conta do Senhor Jesus. E também lá em Apocalipse 3, logo no versículo 7º e 8º, fala que a chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi, ele abre
a porta e ninguém fecha, né? E na igreja de Filadélfia, né? Ele fecha e ninguém abrirá. Ele abre e ninguém fechará, e ele fecha e ninguém abrirá. Então Deus mostra uma porta que ele abre e ninguém vai fechar. Então a porta que Deus tem nos mostrado é uma porta que ninguém vai fechar, mas a porta que ele tem fechado, ninguém abrirá. Então mostra o controle de Deus, a soberania dele. Depois, no mesmo capítulo, lá no versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei na sua casa. Então é uma outra porta que é bênção. Por quê? Porque é Jesus que está batendo. Então nós temos as portas da maldição, a porta que jaz o pecado, a porta da bênção das ovelhas, que é o próprio Senhor Jesus. Tem a porta que o Senhor, ele é o soberano e ele tem aberto para nós e ninguém vai fechar, e se ele fechar ninguém vai abrir. Está debaixo da vontade soberana dele, e ele está batendo. E a palavra fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Então nós temos que estar o quê? Buscando ouvir a voz do Senhor. Então fica essa conotação da porta, que é importante, dos porteiros, que somos nós, igreja, separados para trabalhar ali na porta, que é Jesus, a porta abençoadora, e também vigiarmos com relação à porta que não deve ser acessada por nós. Por isso que nós temos que ter o quê? Discernimento. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Deus fala assim: eis que vos mostro dois caminhos, da bênção e da maldição, coloco diante de vós. Então está sendo colocado, ninguém está sendo assim poupado, não, é só coisa boa para você escolher, só coisa boa. Deus está tudo aí, mas o Senhor tem nos ensinado a fazermos o melhor, e o melhor é escolher o Senhor. O melhor está com o Senhor, debaixo, no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Esta é a melhor opção. Então as opções estão aí, e aí nós, como porteiros, preparados, valentes, capazes, capacitados pelo Senhor, nós vamos discernir a porta que é da maldição, a porta que jaz o pecado e quer me tragar, e a porta que é o Jesus. Eu sou o pastor, o bom pastor, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, e eis que estou à porta e bato. Quem abrir, então Jesus não vai ficar arrombando porta não, dando soco na porta, murro, sabe, tem aqui, como é que dá o nome, quando a pessoa quer entrar na casa da outra? Não, quer entrar, tem uma polícia que entrar dentro da casa da pessoa, tem que ter do juiz um papel para entrar, um mandato, né? Então Jesus não precisa, ele poderia até fazer isso, mas ele bate a porta. E se ouvir, quer dizer, não é assim, bateu e está ouvindo, não. Se ouvir, então para essa conjunção, se ela impõe uma restrição, só se você ouvir. E para você ouvir, Deus está batendo. Então nós estamos aqui atentos, né, à voz do Espírito Santo. E aí eu também, para finalizar aqui, queria falar do Salmos 24, né, falar dos portais eternos, Salmos 24, versículo 9 e 10. Eu queria até ler, para nós finalizarmos esse salmo. Eu vou ler aqui na minha, mas os irmãos abram a sua também. Salmo 24, versículo 9, fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, então agora aqui é uma posição que aponta para a eternidade. Deus, Ele quer adentrar na nossa vida, nós agora como templo do Espírito Santo,
Então aquele templo feito por mãos de homens passou, agora tem um templo feito por mãos de homem, que Jesus disse assim, olha, esse templo vai ser destruído, mas eu construo outro em 3 dias, que era o tempo que ele ia ficar tido como morto, ausente. Então, é as nossas vidas que, na morte de Jesus, o preço do pecado foi pago. Então, o novo templo somos nós. Então, agora, nós que somos um novo templo e também somos os porteiros, é dito por Davi esse salmo, levantai, ó portas. O que é levantai, ó portas? É uma forma poética de dizer assim, abra as portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou seja, abram as portas, a porta do templo, porque o rei, ele ia entrar no templo, então os porteiros tinham essa função de abrir as portas para que o rei entrasse. Então, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Então, Deus tem nos chamado para uma eternidade. Nós, agora, como templo do Espírito Santo, é essa a voz do Espírito para nós. Levantai, ó portas, ou seja, nós como portas do nosso templo, que somos nosso coração, a nossa vida, abrir essa porta para quê? Para que entre o Rei da Glória. Aí é perguntado, por quem tem essa função de porteiro, quem é esse Rei da Glória? Irmãos, a igreja, ela sabe quem é esse Rei da Glória, e a igreja tem a resposta que é essa, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, que Deus nos abençoe, que Deus coloque as nossas vidas sempre numa condição de preparados, capacitados, porque isso requer o quê? O falar de Deus ao nosso coração. Como é que nós vamos ficar preparados se Deus não nos preparar? Então, que Deus nos prepare, que Deus nos deixe sempre com esse coração pronto para escolher a porta verdadeira, que é Jesus, e tomarmos cuidado com aquilo que não glorifica o Senhor, para dizermos no final de tudo que o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Eu vou ainda fazer mais uma oração enquanto o pastor Eliezer se aproxima. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, ela está, meu Deus, sendo preparada, Senhor, para eternamente viver contigo. E, meu Deus, a porta que é Jesus, Senhor, ela tem sido colocada em nossos corações, para que nós, na condição de templo, venhamos a dar a oportunidade a nós mesmos, Senhor, de que o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele habite em nossas vidas, pelejando as nossas causas, nossas batalhas, fazendo com que venhamos a prevalecer. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o ministério dessa casa e fala cada vez mais aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.